Muitos homens com 50 anos ou mais enfrentam uma inflamação silenciosa da próstata, muitas vezes sem perceber. Isso não se deve à genética ou ao acaso, mas sim a hábitos diários que, ao longo dos anos, levam ao aumento da próstata, problemas urinários e sono interrompido. Urologistas observam essa tendência com frequência para ignorá-la. É um equívoco comum pensar que urinar com frequência é normal no envelhecimento. Não é. Esses sinais são alertas do corpo. Infelizmente, a maioria dos homens só os ouve quando a situação se torna crítica. E se fosse possível quebrar esse ciclo, prevenir a retenção urinária crônica e recuperar o controle do sono e da qualidade de vida, este material revelará o que causa o aumento da próstata, quais sintomas iniciais nunca devem ser ignorados e quais mudanças simples no estilo de vida podem deter a inflamação antes que seja tarde. Não são apenas recomendações gerais, mas orientações médicas. Para quem leva a saúde a sério, este conhecimento pode garantir uma velhice com força, não fraqueza. A próstata é uma pequena glândula do tamanho de uma noz, localizada nos homens logo abaixo da bexiga. Sua função principal é produzir um fluido que nutre e protege os espermatozoides. Com o tempo, especialmente após os 50 anos, a próstata tende a aumentar. Essa condição é chamada hiperplasia prostática benigna, HPB. Embora não seja maligna, as mudanças que provoca podem reduzir a qualidade de vida. Com a HPB, a próstata aumentada pressiona a uretra, o tubo que transporta a urina para fora do corpo. Essa compressão dificulta o esvaziamento normal da bexiga. Homens frequentemente notam aumento da frequência urinária, especialmente à noite. Outros podem ter jato urinário fraco ou sensação de esvaziamento incompleto. Esses sintomas pioram gradualmente, tornando o reconhecimento precoce crucial. É crucial entender que a hiperplasia prostática benigna, HPB, não surge de repente. Ela se desenvolve lentamente ao longo de anos, muitas vezes sem sinais alarmantes no início. Muitos homens atribuem os sintomas precoces ao envelhecimento, sem saber que podem indicar um aumento da próstata. Se a HPB não for tratada, pode causar danos graves à bexiga e retenção urinária aguda. Compreender a natureza dessa condição permite aos homens agir antes que surjam complicações sérias. A saúde da próstata após os 50 anos exige atenção especial e uma abordagem proativa. Especialistas em saúde masculina sempre enfatizam a importância de exames preventivos, regulares e do conhecimento dos sintomas. O objetivo é não só aliviar o desconforto existente, mas também prevenir a progressão da doença. Ao entender a HPB e seu desenvolvimento, os homens podem controlar sua micção, base para decisões mais conscientes e saudáveis. Os sinais iniciais de próstata aumentada são frequentemente ignorados ou vistos como pequenos incômodos. Um dos primeiros e mais típicos é o enfraquecimento do jato urinário, que se torna lento, fraco ou intermitente. Homens também podem sentir uma necessidade urgente de urinar logo após terem terminado, ou uma sensação persistente de que a bexiga não esvaziou completamente. Essas mudanças sutis parecem inofensivas, mas podem ser um sinal sério de HPB. Outro sintoma comum é a noctúria, a necessidade de levantar várias vezes à noite para urinar. Isso interrompe o sono, levando à fadiga crônica e à redução da qualidade de vida. O gotejamento pós-micção, quando pequenas quantidades de urina vazam após o processo principal, é outro sintoma ignorado. É vital ressaltar que esses sinais não são parte inevitável do envelhecimento. Pelo contrário, são o modo do corpo alertar sobre um problema iminente. Ignorar esses indicadores precoces pode levar à progressão silenciosa da condição, agravando a situação. O que começa como um leve incômodo pode se tornar um problema sério, atrapalhando as atividades diárias. Muitos homens só procuram ajuda quando os sintomas são críticos, tornando a micção dolorosa ou quase impossível. A essa altura,
a bexiga pode estar sobrecarregada ou danificada. Compreender esses sinais precoces e agir a tempo é crucial para a saúde a longo prazo do trato urinário e da bexiga. Médicos especializados em próstata recomendam atenção a qualquer mudança, por menor que seja. Quanto antes a HPB for detectada, mais eficaz será o tratamento. A conscientização é a primeira linha de defesa para sua próstata e para prevenir complicações. Um hábito sutil, mas prejudicial, que muitos homens adquirem com a idade é segurar a urina regularmente. Seja por trabalho, desconforto em banheiros públicos ou simplesmente para não se distrair, adiar a micção sobrecarrega a bexiga e a próstata. Com o tempo, esse hábito força os músculos da bexiga a trabalhar muito mais do que o natural. O que parece uma retenção inofensiva pode desencadear uma cascata de problemas. Quando a urina fica na bexiga por muito tempo, a pressão interna aumenta significativamente. Essa pressão não só causa desconforto, mas também pode irritar a próstata, especialmente se já estiver aumentada. O resultado é um processo inflamatório que pode agravar os sintomas prostáticos existentes. Quanto mais tempo a urina permanece, mais concentrada fica, favorecendo infecções urinárias. Homens com hiperplasia prostática benigna, HPB, são especialmente vulneráveis aos efeitos negativos de segurar a urina. Sua uretra já estreitada dificulta o esvaziamento completo da bexiga. Se somarmos a isso a retenção frequente, a bexiga enfraquece e perde elasticidade. Eventualmente, a bexiga tem dificuldade em esvaziar-se completamente, mesmo quando há oportunidade. Isso cria condições favoráveis para o desenvolvimento de retenção urinária crônica. Urologistas desaconselham categoricamente esse hábito, especialmente em idosos. Ouvir o corpo e urinar ao sentir vontade é um ato preventivo simples, mas extremamente eficaz. Garante um fluxo urinário constante e reduz a irritação da bexiga e da próstata. Manter esse hábito contribui para a saúde da bexiga a longo prazo e ajuda a evitar complicações dolorosas. Quando a próstata aumenta e estreita a uretra, a bexiga compensa, trabalhando mais para expelir a urina. Esse esforço extra, com o tempo, engrossa a parede da bexiga, especialmente o detrusor, o músculo principal da micção. Essa condição é conhecida como hipertrofia do detrusor. É um mecanismo de adaptação do corpo à resistência aumentada, mas tem seu preço. À medida que o músculo detrusor fica mais forte, ele perde flexibilidade, dificultando o armazenamento confortável da urina. Homens podem começar a sentir vontade de urinar mais frequentemente, mesmo com a bexiga não totalmente cheia. Em alguns casos, o músculo fica tão sobrecarregado que começa a contrair-se involuntariamente, manifestando-se como urgência súbita ou até incontinência. Com o tempo, o músculo espessado também pode perder a capacidade de esvaziar completamente a bexiga, resultando num ciclo vicioso de esvaziamento incompleto e aumento do volume de urina residual. Isso não só agrava os sintomas da HPB, mas também pode danificar a função geral da bexiga. É um exemplo clássico de como os mecanismos compensatórios do corpo, inicialmente destinados a ajudar, podem levar a complicações a longo prazo. Compreender como a bexiga reage ao aumento da próstata é crucial para agir a tempo. Especialistas em próstata defendem a intervenção precoce para evitar que a bexiga atinja esse estado hipertrófico. Com tratamento adequado e hábitos saudáveis, é possível manter a força e flexibilidade da bexiga. Proteger a bexiga é tão vital quanto tratar a própria próstata. O processo inflamatório desempenha um papel crucial na progressão da hiperplasia prostática benigna, HPB. Quando a próstata é irritada por pressão, infecção ou retenção de urina, o sistema imunológico reage, enviando células inflamatórias para a área. Isso causa inchaço e desconforto. Mais importante, desencadeia uma reação bioquímica em cadeia. Esses sinais podem estimular a próstata a crescer ainda mais, liberando citocinas e fatores de crescimento. Embora essas substâncias sejam para cicatrização,
Elas também podem estimular a produção de novas células prostáticas. Isso é especialmente problemático em homens mais velhos, cujo ambiente hormonal já predispõe ao aumento da próstata. Assim, a inflamação torna-se não apenas um sintoma, mas uma força motriz da doença. A inflamação crônica também afeta negativamente os tecidos circundantes, incluindo o colo da bexiga e a uretra. Isso pode restringir ainda mais o fluxo urinário e intensificar a urgência. A inflamação pode ser silenciosa, sem febre ou dor aguda, mas contribui discretamente para o crescimento do tecido prostático. É por isso que muitos homens com HPB sentem desconforto constante ou pressão na região pélvica. Para tratar eficazmente a HPB, os médicos frequentemente focam na redução desse processo inflamatório subjacente, mudanças no estilo de vida, suplementos específicos e, às vezes, medicamentos são usados para interromper o ciclo inflamatório. Ao acalmar a resposta imune, é possível retardar o crescimento da próstata e aliviar significativamente os sintomas urinários. Tratar a inflamação não é apenas um alívio temporário, é uma medida estratégica de longo prazo para a saúde da próstata. Certos hábitos diários, frequentemente ignorados, podem agravar sutilmente o aumento da próstata. O alto consumo de cafeína é um desses culpados ocultos. A cafeína irrita a bexiga e aumenta a produção de urina, levando a micções mais frequentes e urgência. Para homens com HPB, essa pressão extra pode intensificar os sintomas existentes e contribuir para a inflamação. Reduzir o consumo de café, chá e refrigerantes cafeinados pode trazer alívio notável. Um estilo de vida sedentário também apresenta riscos. A falta de atividade física diminui o fluxo sanguíneo para a região pélvica, favorecendo a retenção de líquidos e processos inflamatórios. Com o tempo, essa circulação lenta pode afetar negativamente a função da bexiga e da próstata. Atividade física leve e regular, como caminhadas diárias ou alongamentos, ajuda a manter uma circulação saudável na área da próstata. Um estilo de vida ativo contribui para a saúde do trato urinário e o bem-estar geral. A dieta também é crucial. Alimentos ricos em gorduras saturadas, açúcar e ingredientes processados podem causar inflamação sistêmica no corpo. Isso não só agrava a HPB, mas também afeta a saúde cardíaca e o equilíbrio metabólico. Por outro lado, uma dieta rica em vegetais frescos, gorduras saudáveis e antioxidantes ajuda a acalmar o sistema imunológico e proteger a próstata. O que se come realmente molda a resposta do corpo a vários processos. A hidratação, ou sua falta, é outro fator oculto, mas significativo. Muitos homens reduzem conscientemente a ingestão de água para evitar micções frequentes, mas isso apenas torna a urina mais concentrada e, portanto, mais irritante para o trato urinário. A hidratação adequada e suficiente mantém o trato urinário limpo e ajuda a prevenir infecções. A formação de hábitos mais saudáveis, desde a alimentação até o nível de atividade física, é fundamental para quebrar o ciclo vicioso da inflamação da próstata. A retenção urinária crônica é uma das complicações mais graves da hiperplasia prostática benigna, HPB, não tratada. Ocorre quando a bexiga perde a capacidade de esvaziar-se adequadamente, muitas vezes devido à obstrução constante causada pela próstata aumentada. Homens podem sentir um desejo constante e doloroso de urinar, mas liberam apenas pequenas quantidades ou nada. Essa condição não é apenas desconforto, mas uma emergência médica que exige intervenção imediata. Com o tempo, a urina retida leva ao alongamento excessivo da bexiga, além de sua capacidade normal. Isso enfraquece os músculos da bexiga e aumenta significativamente o risco de infecções. Em alguns casos, a pressão excessiva pode causar refluxo de urina para os rins, danificando-os. A retenção urinária crônica pode levar à disfunção irreversível da bexiga se não for tratada a tempo. Homens podem não perceber a gravidade até que os sintomas se tornem extremos. A progressão gradual permite que o corpo se adapte até esgotar suas capacidades compensatórias.
A incapacidade súbita de urinar, dor abdominal aguda ou inchaço podem ser os primeiros sinais alarmantes. Nesta fase, a cateterização imediata é frequentemente necessária e o tratamento a longo prazo torna-se muito mais complexo. Especialistas em saúde da próstata enfatizam a importância da detecção precoce e do monitoramento regular para prevenir tal desfecho. O tratamento iniciado a tempo pode evitar o desenvolvimento da retenção urinária antes que ocorra dano irreversível à bexiga. A conscientização sobre os riscos da retenção urinária crônica ressalta a importância excepcional do cuidado proativo com a próstata. A prevenção, neste caso, é uma estratégia muito mais preferível e eficaz do que os métodos de tratamento invasivos que se tornam necessários após o dano já ter sido causado. A gestão eficaz da saúde da próstata começa com a formação de hábitos consistentes e intencionais. Uma das estratégias mais simples e eficazes é urinar regularmente, sem segurar a urina excessivamente, até que a vontade se torne insuportável. Isso evita pressão desnecessária na bexiga e reduz a irritação da próstata. Dedicar tempo para ir ao banheiro, mesmo que pareça inconveniente, mantém o equilíbrio urinário a longo prazo. Exercícios para o assoalho pélvico, amplamente conhecidos como exercícios de Kegel, fortalecem os músculos que controlam a micção. Esses exercícios podem melhorar significativamente o controle da bexiga e ajudar a reduzir o gotejamento pós-micção. São fáceis de fazer em casa, e urologistas os recomendam fortemente para homens com sinais precoces de HPB. Apenas alguns minutos de prática diária podem trazer melhorias significativas e perceptíveis. Além dos exercícios físicos e da micção consciente, a dieta desempenha um papel preventivo crucial na saúde da próstata. Incluir alimentos ricos em antioxidantes, ácidos graxos ômega 3 e compostos anti-inflamatórios, como tomates maduros, vegetais folhosos frescos e peixes gordurosos, salmão, cavala, promove a saúde da próstata e da bexiga. Por outro lado, reduzir significativamente o consumo de alimentos altamente processados, açúcar em excesso e carne vermelha em demasia ajuda a diminuir o nível de inflamação sistêmica no corpo. A hidratação adequada do corpo é igualmente vital para manter o funcionamento ideal do sistema urinário. O consumo suficiente de água limpa promove a lavagem eficaz do trato urinário e serve como uma poderosa prevenção de processos infecciosos. Finalmente, exames preventivos regulares com um especialista em próstata tornam-se absolutamente necessários, especialmente para homens acima dos 50 anos. Essas visitas ao urologista permitem identificar quaisquer mudanças na próstata a tempo e intervir prontamente. Seja por ajuste do estilo de vida, suplementos especializados ou medicamentos, o tratamento da HPB demonstra muito mais eficácia se iniciado nas fases iniciais da doença. Assim, a prevenção não é apenas um objetivo distante a ser buscado. É um compromisso diário e consciente de cada homem para manter a saúde da sua próstata a longo prazo. A verdade é, não há necessidade de esperar por sintomas alarmantes para assumir o controle total da saúde da sua próstata. É preciso agir imediatamente, começando hoje mesmo. Esforços diários pequenos, mas consistentes, podem prevenir o desenvolvimento de problemas médicos graves no futuro. O pior erro é viver na ilusão de que isso nunca acontecerá comigo, até que seja tarde demais e o problema se manifeste em sua totalidade. Portanto, é hora de transformar o conhecimento adquirido em ações concretas e direcionadas, garantindo bem-estar e longevidade. O texto fornecido foi totalmente traduzido na resposta anterior. Não há mais conteúdo a ser traduzido. O texto fornecido foi totalmente traduzido na resposta anterior. Não há mais conteúdo a ser traduzido. O texto fornecido na sua solicitação original foi completamente traduzido. Não há mais conteúdo a ser continuado ou adicionado. O texto original que me foi fornecido para tradução
foi completamente traduzido na minha primeira resposta. Não há mais conteúdo a ser continuado. O texto original que me foi fornecido para tradução foi integralmente traduzido na resposta anterior. Não há mais conteúdo para ser continuado.